No episódio anterior, vimos Jeremias, o anjo guardião, retornar à colônia espiritual Alvorada Nova, a fim de poder se instruir com o seu dirigente, Caibar Schutel. Este o assegura que as tomadas de decisão do seu protegido seguem a lei divina do livre-arbítrio, tirando do protetor o peso de alguma culpa por algum mal cometido por seu pupilo. As consequências seguem a lei de ação e reação. Levado ao arquivo geral do Departamento de Reencarnação, Jeremias mergulha nas reminiscências do seu passado, que não era assim tão longínquo. Ajudado pelas forças magnéticas ali do local, projetando as cenas vividas num telão à sua frente. Viu-se nos Estados Unidos, no século XIX, como um escravo sendo cruelmente açoitado por um rude feitor. Rebelde e orgulhoso, traça um plano. Meses depois, vê-se fugindo da fazenda, aproveitando-se de um descuido do feitor, tendo antes o cuidado de apunhalá-lo à morte. Cena esta repetida outras vezes para assegurar a sua liberdade, até ser, finalmente, abatido por um tiro certeiro de uma espingarda de um fazendeiro de outra fazenda. Aquele duro feitor a quem assassinara transfigura-se na imagem de Ícaro. Assim, arrependido, compreende os laços que os unem e seu coração se enche de compaixão, agora por seu protegido, e agradece ao Pai a oportunidade de poder estar reparando o seu erro. Ícaro, por sua vez, se envolve num roubo a uma empresa, sendo levado lá por aqueles seus amigos, deslumbrado que estava com a sensação de liberdade, com o dinheiro fácil. Mas todos acabam sendo apanhados e Igor vai preso para uma instituição de menores infratores. Era o seu maior medo. Durante a noite, em seu desprendimento, ele é envolvido carinhosamente pelo seu mentor espiritual. Jeremias conta-lhe a parte que já havia vivido de sofrimento e que, sim, ele poderia, com toda segurança, lhe dizer que ele podia compreender a dor de Ícaro, ocultando por ora as circunstâncias em que se conheceram. Mas, amanciado, Jeremias o convida à mudança de rumos. Ícaro responde que iria meditar sobre tudo que haviam conversado. Foram 3 meses de aprisionamento, sem que pudesse receber qualquer benefício, já que Ícaro não tinha ninguém que pudesse se responsabilizar por ele. Aí, depois desse período, a pedido de Carlos, Rosa Maria, aquela namorada, prostituta dele, apresentou-se como uma amiga da família e levou-o consigo, comprometendo-se a cuidar do rapaz, zelando por sua educação. Em princípio, as autoridades que cuidavam do caso aqueceram, embora não sem desconfiança das reais intenções da moça. Aí, por tal motivo, havia uma obrigação semanal de comparecimento ao fórum, com entrevistas com uma psicóloga, com uma assistente social. Comprometeu-se ainda o adolescente a voltar a estudar, mas a sua vida não teve grande alteração. Apesar de todo esse aparato no qual ele estava inserido, ele mantinha em seu coração uma
revolta latente que o impedia de ter sossego. Mas não se esquecia das palavras de Jeremias, dizendo que ele poderia ainda ser feliz se desejasse verdadeiramente. Seria somente uma ilusão a mais na sua jornada ou um autêntico presságio? Ele meditava. Voltando às ruas, na companhia de Carlos e Rui, que também conseguiram se livrar do confinamento, tornaram os três a trilha errante. Continuaram a praticar os atos marginais e envolviam-se com uma relativa frequência em brigas com grupos adversários que disputavam pontos de furto, de roubo. E aí foi numa dessas ocasiões em que se viu num contexto de uma luta entre duas gangues rivais, concorrendo à hegemonia de determinada esquina por onde passavam muitos executivos com seus carros luxuosos e seriam presas fáceis para os seus ataques relâmpagos, que Ícaro conheceu. Outra face das mais negras que a vida na rua pode apresentar: a violência ilimitada. Se achava que no abrigo onde viveu era castigado com imoderação e ali estava o rosto da violência, enganara-se. Havia lugar onde esta prática era muito mais cruel do que jamais havia imaginado. Entre socos, pontapés, golpes com vários instrumentos contundentes, cortantes, logo Ícaro ouviu estampidos de tiros. Assustou-se, pois jamais havia lidado com tal situação. E tombou ao seu lado o amigo Rui, com vários ferimentos, causados por projéteis certeiros disparados por um dos adolescentes ali da turma adversária. O ocorrido fez terminar logo a briga e cada qual saiu correndo para um lado, e o único a permanecer estático, olhando atemorizado para o corpo inerte do companheiro caído, foi Ícaro. Ele não sabia o que fazer, nem como agir. Aí, nesse instante, ele resolveu invocar o auxílio do seu protetor. Vovô, era assim que ele costumava chamar Jeremias. Por favor, o que é que eu devo fazer? Jeremias, escutando, pois estava ali ao seu lado, respondeu com a cautela que o momento exigia. Ele está morto. Afaste-se daí, pois se a polícia chegar, sua situação vai se complicar muito além da conta. Aí, recebida a intuição, aceitando-a imediatamente, correu e buscou esconder-se. Jeremias permaneceu no local e percebeu que o espírito que havia então se desprendido bruscamente estava muito desorientado. Ele não sabia o que fazer, nem para onde ir. Tentou até ajudá-lo, mas foi em vão. Não o escutou. O seu anjo guardião surgiu e apresentou-se para Jeremias. Eu fiz o que pude. Não consegui evitar o pior. Esse menino sempre foi extremamente influenciável por outras pessoas, mas nunca me ouviu. Talvez a falha tenha sido minha. Fico entristecido por não ter conseguido livrá-lo desse desencarne tão prematuro. Lembrando-se das palavras de Caibar, Jeremias respondeu: não se sinta responsável. Como você disse, você fez o que pôde.
O livre-arbítrio é do encarnado. Seguir ou não os nossos conselhos faz parte da sua prova. Agora não depende mais de nós. Caberá à justiça divina encaminhá-lo para o melhor lugar. Ele ainda ficará meio desorientado por um tempo. Tem mais de 16 anos e, portanto, livre-arbítrio pleno. Será responsabilizado pelo muito que fez nesses tempos errantes. É o justo, meu amigo. Sua experiência será o seu aprendizado. Venha, vamos comigo. Ele já se foi. De fato, subitamente, Rui havia desaparecido. O pensamento leva a gente para onde nos sintonizamos. Não soubemos se estava vagando pela crosta ou se havia seguido para alguma região umbralina. O anjo desliga-se do seu protegido no momento do desencarne. Sua missão é estar com seu protegido por toda a existência. Após, poderão encontrar-se, sim, no futuro, nas cidades espirituais, ou mesmo numa jornada terrena, mas não lhe cabe fazer o encaminhamento do espírito ao seu local devido. Essa tarefa pertence às equipes de socorristas das várias colônias espirituais que zelam pelos encarnados. Quando o pupilo deixa a crosta com qualquer idade, o anjo volta ao seu local de origem e se apresenta ao coordenador da sua cidade espiritual, dando por fim aquela tarefa, aquela programação. Naturalmente, aqueles que possuem maior afinidade vão fazendo parte da grande família espiritual que vai se formando cada vez com laços mais fraternos. Assim fez o protetor de Rui. Jeremias, então, saiu em busca de Ícaro e encontrou amuado embaixo de uma das pontes que cortava o centro da cidade. Amedrontado, ele chorava baixinho, sentiu-se arrepiar quando notou a presença de Jeremias e começou a falar sozinho. Não sei mais o que é meu, o que é seu. Às vezes eu me sinto solitário e eu ouço a voz da minha própria consciência. Noutras eu cultivo ideias que eu nem sei se são minhas, mas ainda assim eu não consigo diferenciar entre o que é boa ou má orientação. Ícaro se referia a essa mistura de conselhos que vinha recebendo, ora por parte do seu mentor espiritual e ora por parte dos obsessores que também estavam ao seu lado com certa frequência. Essa é a rotina de todo o encarnado. Ele passa toda a existência ouvindo 3 vozes: a sua própria, a do seu protetor e a dos seus obsessores. Em outras palavras, ele recebe uma mensagem positiva por parte do seu guardião, outra negativa, que é um reflexo das ideias dos seres inferiores que estão ali. E a terceira, que é o seu próprio julgamento a respeito do que vem ouvindo. É a voz da consciência. Nem sempre segue o bom caminho. Se não tem preparo suficiente para assimilar as boas orientações, deixa-se levar pelas entidades menos esclarecidas e segue por trilhas errantes. Aí, nesses momentos de reflexão, quando as criaturas do mal tentam influenciar alguém, os mentores espirituais trabalham com muito vigor
mas devem aguardar a decisão final dos seus protegidos, pois esta provém do livre-arbítrio. Assim fez Jeremias, percebendo a presença de entidades umbralinas, postou-se ao lado de Ícaro e tentou demovê-lo da ideia de vingança que lhe estava sendo passada pela cabeça. Ícaro, meu velho, vingue-se da morte do seu amigo. Eles o mataram friamente, sem qualquer respeito, e acima de tudo humilharam-no diante do público que assistia à tua luta. Que moral você vai ter para voltar aí para o seu trabalho? Se referindo ao trabalho marginal, né? E a sua casa? Ninguém mais vai valorizá-lo, todos vão aí rir da sua covardia. Isso aí é o que você quer? É para isso que chegou até aqui, meu velho? Ícaro então titubeava e começava a pender para a revanche. Não siga esse conselho, já dizia Jeremias, pois a vingança é o cruel espelho do ódio e do orgulho. Não traz benefício algum, somente a tragédia. Sua vida já é tão sofrida, Ícaro. Para que torná-la ainda mais infernal? Quando você vai me ouvir, menino? Lembra-se do que lhe disse há algum tempo? Se você quer ser feliz, o que eu desejo muito para a sua jornada, ouça meus conselhos. O rapaz franzia a testa, entrava em depressão e não sabia o que fazer. A mensagem que lhe chegava do seu mentor era a mais próxima do que julgava o ideal, mas a do outro aproximava-se do plausível. Ele bem sabia que a sua tendência executaria muito mais facilmente o que o obsessor ditava para ele fazer do que o perdão ensinado por Jeremias. Estava enfrentando um dilema que acolhe todos os dias os inúmeros encarnados que habitam a crosta: fazer o ideal ou executar o que é mais fácil. Nem sempre a decisão é tão fácil, tão simples. Acontece levar dias, semanas ou anos. Pode também ocorrer em alguns minutos, dependendo da índole de cada um. A verdade é que os nossos mentores, queridos anjos da guarda, não operam feitos prodigiosos além do comum, nem invertem a ordem natural das coisas. Cada encarnado tem o seu momento de deliberação individual para seguir este ou aquele caminho, para trilhar pelo certo ou pelo errado, para lançar-se ao bem ou para o mal. Alguns transitam pelos dois lados, quase que a vida toda, ora promovendo a moral e a virtude em suas ações, ora adotando atos nocivos e censuráveis. A gradação pela qual cede mais a um aspecto ou outro depende do seu aprimoramento espiritual, de sua vivência. Enfim, Ícaro decidira-se pela vingança, para a tristeza do seu guardião. E essa história a gente acompanha nos próximos episódios.